Olá, pessoal! Hoje, mais uma vez, nós vamos conversar um pouquinho sobre parágrafos. Como nós já vimos na aula passada, relembrando um pouquinho agora, o conhecimento da organização das ideias de um parágrafo é um recurso facilitador no processo de construção de sentidos de textos escritos formados a partir de parágrafos, uma vez que o leitor passa a interagir com o texto de forma mais consciente quanto à estruturação e organização das ideias. Então, é importante nós sabermos como pode ser feita a apresentação da ideia principal daquele parágrafo. Uma das maneiras é através da afirmação, declaração ou asserção, no caso dos textos dissertativos. Mas nós podemos também iniciar um parágrafo através da negação, quer dizer, apresentando um pensamento que é o oposto ao comum, ao senso comum, ao esperado. Podemos também iniciar um parágrafo com uma definição ou conceito, quando no caso nós teremos o uso do verbo ser, em inglês, o verbo to be. Podemos também iniciar com a explicitação do objetivo do texto, o que é muito comum em textos acadêmicos, com um julgamento ou avaliação, que vai servir como uma análise prévia para o autor colocar a sua tomada de posição, ou também com um comentário de uma situação ou um fato, para a partir daí o autor se posicionar. Quanto ao desenvolvimento do parágrafo, ele pode funcionar a partir de enumeração de ideias, como, por exemplo, a sequência de características, fatos, a ordem de importância ou de preferência. Podemos também apresentar o parágrafo, desenvolver o parágrafo através da apresentação de um problema e de sua solução. Podemos explicitar as ideias através do tempo e espaço, como, por exemplo, no caso de uma biografia. Podemos usar a comparação de elementos, como o de diferenças, semelhanças. Podemos também apresentar o efeito de algum fato e as suas respectivas causas. Podemos ter a explicitação de uma ideia através de uma definição seguida de exemplificações. Temos também a possibilidade da descrição, normalmente de um local, mas também pode retratar um processo, um método. E nós podemos também iniciar o texto com uma pergunta e dessa forma o desenvolvimento vai se dar através da tentativa de responder aquela pergunta. Então, os tipos mais comuns de ordenação de parágrafos são o de enumeração de ideias, essa organização tempo-espaço, comparação-contraste, a causa e os efeitos, a explicitação ou a descrição. Esses são os mais comuns. Isso não significa que a gente não vai encontrar outros também, mas esses são os tipos mais comuns de parágrafos que nós iremos encontrar aqui no nosso contexto da língua inglesa para fins acadêmicos. Então, nós temos a ideia principal, o desenvolvimento e a ordenação. Vamos ver isso aqui nesse texto. Na primeira frase, Fernando Pessoa was born in Lisbon on 13th June 1888. Nós temos já o verbo to be, was, Fernando Pessoa was born, o que nos mostra que esse texto está
fazendo uma afirmação, certo? Então, a ideia principal está em ordem em forma de afirmação, né? Fernando Pessoa nasceu em Lisboa nessa data. Vamos ver as outras frases, como elas se comportam. Nós temos ali, in 1893, quer dizer, em 1893, his father died and also his younger brother 1 year later. Então, nós temos mais uma vez a apresentação de fato. Depois nós temos ali, when he was at the age of 8, his mother and stepfather moved to South Africa, where they lived until 1905. Então, vejam que nesse parágrafo, o autor está estabelecendo fatos a respeito da ideia principal, que era Fernando Pessoa. Nós começamos o texto falando sobre quando ele nasceu. E depois o texto está narrando outros fatos, citando fatos da vida dele. Todos de forma sempre afirmativa. Prestem atenção aqui para uma questão do desenvolvimento. Qual é a ordenação de ideias que nós temos? Bom, na primeira frase, nós já temos ali uma indicação de tempo e também de espaço, né? Aonde ele nasceu e quando ele nasceu. A segunda frase já começa com in 1893 e o que aconteceu e termina com 1 year later. A terceira frase começa com when he was. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo uma série de usos da língua que fazem referências à situação de tempo e espaço. Nós chamamos isso de marcadores de tempo e espaço. Então, in Lisbon, in 1893, 1 year later, when, until, during this period, when, novamente. Isso sem falar de todas as referências a lugares e datas, que também estão, de certa forma, nos indicando essa relação de tempo e espaço, certo? Então, agora seguimos com a nossa leitura do texto, para depois vocês desenvolverem a atividade da semana. Muito bem? Nos vemos, até mais!